Bom, vamos lá, vamos começar já agora com a parte do testemunho que eu preciso falar ainda nesse vídeo. Somente esse vídeo vai ser extenso. Os outros serão menores para você ter tempo de ver indo para o trabalho, voltando do trabalho para casa, aproveitando um momento, né, para você ir aprendendo a palavra de Deus e para a gente falar a mesma coisa, a mesma língua, como eu já falei, citei o versículo aí, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Ó, eu nasci num lar cristão e evangélico. Aos 16 anos de idade, 1991, de 15 para 16 anos, eu me batizei. Decidi me batizar. Me batizei na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Paz, na época, em São Mateus. Em 94, ainda jovem deste ministério, minha adolescência, desde 86 nós estávamos neste ministério, Assembleia de Deus, ministério de Madureira, né? Onde na época era o pastor Manuel Ferreira, que hoje é bispo, Manuel Ferreira, líder geral das Assembleias de Deus, Ministério Madureira no Brasil, com a sede no Rio de Janeiro. Nós éramos então ali de São Mateus, eu e minha família. Eu ainda, neste momento, sou bem claro em dizer, eu era somente um filho de crente. Eu ia na igreja porque minha mãe ia na igreja. Mas quando eu me decidi aos 16 anos, eu estava decidindo a ser um cristão. Que até então era só filho de uma irmã que cantava e tocava na banda da igreja. E eu ia, inclusive, para lá para ficar no pátio da igreja, conversando com os meus primos e amiguinhos. Palavra de Deus que é bom, nada. Mas, bom, quando me decidi, eu comecei a trabalhar na igreja. Trabalhar na parte de áudio, a trabalhar na parte de vídeo também. E ali eu aprendi até a profissão que hoje eu tenho. Hoje eu sou sound designer, né? Sonoplasta, tenho DRTs de operação de gravação, operador de áudio e sonoplasta. Era para ter tido também de editor de sincronismo, né? E operador de mixagens, mas, enfim, glória a Deus, eu sei fazer estas funções e com qualidade. Quanto a isso, e não é me gabando não, eu aprendi na igreja. Até um toque para você que está me vendo agora, talvez você não sabe o que você vai ser, o que vai ser de mim, para que Deus, que eu chegou no momento que eu estava assim, aos meus 16 anos de idade. Até, vou falar aqui, meu pai, natural, disse assim, fica na igreja, só fica na igreja, menino, você vai ter o quê? Você vai casar, você vai dar o quê para sua família? E aí vai. Bom, enfim. E eu fiquei bem perturbado, essa é a palavra, como um jovem, a respeito disso, e mal compreendendo que Deus estava me dando a minha profissão, aonde o resultado desse ensinamento na igreja, não só espiritualmente falando, mas também profissionalmente, eu cheguei ao mais alto nível, né, em questão da minha profissão, que foi trabalhar nas duas maiores emissoras aí do país, inclusive uma internacionalmente, que foi a ESPN Brasil, que é uma emissora internacional, e também, podemos dizer, a Rede Globo de televisão e a Rede Record de televisão. A segunda emissora, a Rede Record, e a primeira emissora do Brasil, a Rede Globo de televisão, e glória a Deus por isso. Não é me gabando, mas um menino que veio, podemos usar até essa palavra do gueto, né? Muito humilde com a minha família, meu pai sempre trabalhando para nos sustentar, sempre em muitas lutas e provas, acabou que virou um profissional, como também se tornou um jovem pastor, na época, em meados de 2001, um jovem pastor. Me recordo que quando criança, eu e meus irmãos, nós somos em 5, brincávamos em casa de fazermos culto, né? Onde minha irmã, ela era a dirigente das irmãs, o meu irmão era o cantor da noite, as bonecas da minha irmã, a gente colocava elas assim, né? E aí tínhamos a beliche, colocávamos uma coberta, então o pastor saía, muitas vezes eu era o pastor e nós fazíamos o culto para as bonecas, né? E todo mundo louvava e cultuava ao Senhor, me recordo, e essa brincadeira virou verdade, né? Depois de anos, olha, nós aqui, hoje uma família sacerdotal, minha irmã é pastora, a pastora Andréia, meu irmão é bispo, o bispo Daniel, tem o meu irmão César, que é diácono, tem a Sara, que é levita e diaconiza na igreja também, a minha mãe hoje bispa,
o meu pai não pôde estar nessa conversa. Brincadeira. O meu pai, ele não prosseguiu junto conosco, mas a gente tem orado para que ele possa vir, né? É que foi bem complicado, o testemunho do meu pai é bem complicado. Dá até para escrever um livro na história desse, a gente diz com carinho, esse velho abençoado, né? E a minha oração, o meu respeito, pai, e obrigado, né, por todos os momentos aí que de bom que o Senhor pôde nos dar. E tá vivo, viu? Não morreu não. Eu digo a respeito de gratidão mesmo, né, como filho. Se eu estou aqui hoje falando para você que está aí me ouvindo, é porque nós tivemos uma boa criação, mesmo com muita dificuldade. Meu pai sempre teve um coração muito bom e foi sempre um homem bom. Bom, nossas atitudes, né, cabe a Deus e não a nós o julgamento. E cada um de nós, cuidado, por este corpo, fazendo bem ou mal, vamos ter que dar conta. Por cada palavra ociosa, vigie em nome de Jesus, ore para não cair em tentação. E cuidado, julgamentos faz com que a gente um dia também sente na mesma cadeira. Então eu até, como ministro do Evangelho, quero lhe dar esse conselho. Não fala de ninguém, não. Ore ao Senhor e entregue cada um nas mãos do Senhor. Faça como Davi, que poderia ter matado a Saul, mesmo Saul procurando ele para matar. Pega ele desprevenido e ele ouve um dos seus parceiros naquela batalha a dizer: ele está nas suas mãos, Deus deu ele na sua mão, é agora que você vai acabar com ele. E Davi não toca, faz somente o gesto de cortar ali um pedacinho do manto, só para dar um toque para Saul, que ele passou por ali, poderia ter matado ele, mas não o matou. É como se Davi estivesse dizendo para mim e para você: Deus o colocou como autoridade? Deus que o tire se ele estiver errado. E é claro que ele já sabia que Deus já havia ungido a rei, e Saul já sabia que ele ia tomar o lugar dele. Mas enfim, é uma bela história para aprendizado a respeito de autoridade espiritual. Fecha o bico, não fala nada. E eu já vou te explicar uma coisa até a respeito do meu chamado de estar aqui hoje. Em 94 acontece algo muito feio e horroroso, podemos usar essas palavras, a respeito de sermos cidadãos dos céus e uma igreja. Divisão entre irmãos, contenda, briga, e Deus abomina isso, pecado de feitiçaria. E aí começou uma briga muito grande. Eu não tinha entendimento, eu era só um jovem na época. Eu não queria saber de nada, de palavra, eu queria saber da rádio estar funcionando, de eu poder estar gravando as coisas e trabalhando para o meu pastor e obedecer a ele. Que foi assim que eu fui ensinado no sistema religioso. Um sistema bem difícil. A gente vai falar bastante aqui nas aulas que você vai fazer parte aqui desse aplicativo, tá? Para ir rápido, porque o horário está passando. Ai. Vamos lá. Então aí é o seguinte. O que acontece? Briga, divisão, uma luta. Eu não consegui aguentar, eu e minha família, e aí eu saí muito triste e falando mal de tudo que estava acontecendo. Não sei se no corpo, fora do corpo, se sonhando, não consigo. Sempre quando eu penso nisso eu não consigo saber como é que foi. Eu só sei dizer que Deus veio até mim por meio do seu Espírito, e como se aqui atrás um anjo, uma voz falando comigo: filho, vem aqui comigo, precisamos dar uma volta. Eu fui com ele. Chegamos em um hospital, nesse hospital tinha um paciente, e ele disse assim: este é um paciente, você sabe, eu sei. Ele está doente, também sei, Senhor. Pois é. Nisso entra o enfermeiro com os paramentos para ajudar, os medicamentos para poder estar cuidando do paciente. Aí a voz disse assim: o paciente está doente, tem uma enfermidade que está sendo cuidada. O enfermeiro, por ser enfermeiro, se ele pegar a mesma enfermidade, se ele ficar doente, ou se esta enfermidade o acometer, ele pode ficar doente, sim ou não? Ou porque ele é enfermeiro, ele não pode ficar doente? Eu falei: não, senhor, ele fica doente também. Não é porque é enfermeiro que não vai ficar doente. Da mesma forma acontece naquele momento, quando para isso que eu respondo, a porta se abre e entra o médico. O médico entra, começa a cuidar do paciente, aí a voz do Senhor diz também novamente: ei, presta atenção. Esse médico aí, por ser médico,
cuidando do paciente que está doente. A enfermidade do paciente pode pegar nele ou porque ele é médico ele não fica doente? Eu falei, não, ele também pode, ele é humano. Hoje ele está ali cuidando, mas ele pode um dia desse estar também enfermo. Rapidamente fui transportado para uma igreja. Tendo um culto abençoado, a igreja muito avivada, os obreiros nas laterais trabalhando e o pastor pregando com eloquência. A câmera, vou dizer assim, porque é como o Senhor falou comigo, fez um zoom, foi direto nas pessoas, ele disse, lembra do paciente doente? Eu falei, lembro, Senhor. A câmera foi para a parede, lembra nos obreiros, lembra do enfermeiro? Esses são os meus enfermeiros, para cuidar dos pacientes, auxiliar. Foi para o púlpito, pastor pregando com eloquência, lembra do médico? Lembro. Pois é, esse aqui também é um médico que eu tenho aqui na minha casa, aonde eu uso a boca dele para, através do meu espírito, curar a todos, inclusive ele. Uau! Aí ele disse assim, a minha igreja é um hospital. Feche a sua boca, não fale mais. Nesse momento, volta tudo, me lembro que eu voltei e fiquei com tudo isso na minha mente, na minha cabeça, e isso tem sido como uma voz muito forte ecoando e soando na minha cabeça a respeito do meu chamado e do ministério MCA International Church, que Deus colocou nas minhas mãos, da qual você que está me vendo agora faz parte, ou você que não faz, para você conhecer quem somos nós. E aí hoje nós estamos neste ministério onde até colocamos o slogan, o Evangelho que restaura. Por que o Evangelho que restaura? Mateus 24, o Senhor Jesus diz, e este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. O Evangelho do Reino não é o Evangelho do sistema religioso, onde tem um Jesus religioso. Esse daí não. A MCA International Church não está nesse Jesus. Nós estamos no Jesus das Escrituras, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro. Aonde ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. E a gente está com esse Jesus. O segundo Adão, que não em alma vivente, mas em espírito vivificante, veio para nos, de novo, trazer de volta para Deus. Nos comprou de volta para Deus, e a Bíblia ainda diz, nos fazendo reis e sacerdotes. Capítulo 5 de Romanos diz que nós vamos reinar em vida. Ou seja, o céu começa aqui, como cidadãos dos céus. E em Apocalipse fala que nós vamos reinar com ele para sempre. Oh, glória a Deus! E para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes. Rei, porque a palavra do rei tem poder, né? Nós podemos falar, dar ordem. O rei, quando fala, tem que obedecer, não é assim? O diabo tem que obedecer. Claro que Jesus disse, não se alegre, porque os espíritos se sujeitam a vocês. Se alegre antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E nós da MCA entendemos isso. Nosso nome está escrito no livro da vida, por isso os espíritos nos sujeitam, e é claro que nos sujeitam porque estamos com a linguagem da fé nos nossos lábios, usando o nome de Jesus, que é sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aonde eu entendo e sei muito bem, e você também que está me vendo aí, precisa aprender, se não aprendeu ainda, sem Jesus nada podemos fazer. Então nós estamos indo na força dos três poderes, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nesse chamado de Deus, fazendo da casa de Deus um hospital, recebendo os pacientes, aonde somente Deus pode curar. E cura por meio de sua palavra, não é por meio de mim, nem por meio de ninguém. Claro que nós vamos dar lugar para Deus nos usar, mas é por meio da palavra de Deus e não pelo profeta que está sujeito ao profeta e começa e fala, quando vê tá falando de si mesmo. Não tem nem Deus no negócio. Deus sai de cena e entra só o homem, a carnalidade, a meninice, e vira uma bagunça a vida das pessoas. Estes vídeos é para instruir você, para você não ficar pegando carona na fé de ninguém, nem na minha e nem de ninguém. Vivendo o que Jesus Cristo mesmo deixou para nós como exemplo em Marcos 11, 21 e 22. Tendes fé em Deus. Ele não pediu para ter fé nele. Falou, tendes fé em Deus. Fale ao monte, não duvide em seu coração, creia no que você disse e tudo o que disser vos será feito. Uma boa lição. A gente até tem ela, você vai ver aqui nos vídeos, nas videoaulas, né? Os 5 passos para a vitória. Bom, fundamos a Igreja MCA International Church, e como foi isso? Ano de 2014... Em 2013, dia 25 de novembro, reunião para fundarmos a igreja. Registro da Igreja MCA International Church
dia 20 de janeiro de 2014. Estamos aí então com esse ministério abençoado, levando a palavra de Deus a fim de glorificar a Deus e abençoar, claro, a sua vida em o nome de Jesus por meio da palavra de Deus, do Evangelho que restaura. O Evangelho que restaura, aonde a gente, em cada palavra que é de Deus, a gente executa ou coloca em prática na nossa vida, executa na nossa vida, nós temos o poder de Deus liberado para resolver o que é necessário ser resolvido em qualquer área das nossas vidas. Como cidadãos dos céus, temos um país hoje que é o celestial, que é o céu. Somos celestiais, né? Cidadãos não brasileiros, mas cidadãos celestiais. Onde um governo maravilhoso, que pode tudo, tem os melhores exércitos, os melhores doutores, tem os melhores economistas, tem os melhores. Pode nos ajudar enquanto passarmos aqui por esta terra. Estamos aqui como forasteiros. Depois você lê Hebreus capítulo de número 11, verso 13 ao 16. Você vai ver que bonito que é isso, né? Os antigos heróis da fé, eles buscavam e queriam alcançar a promessa. Que promessa? Do Espírito que hoje está em nós, que é Cristo em vós, né? O mistério que estava em oculto e a nós foi revelado que é Cristo em vós. Oh, glória a Deus. Estava em oculto para eles. E a Bíblia diz ali que eles estavam querendo a promessa, mas não alcançaram, mas eles sabiam que estavam de passagem, eram forasteiros por esta terra, porque o país da qual eles, no caso, eram, não era este país terreno, e sim um país, aleluia, uma pátria, lá, no caso a gente conhece como se chama céu. Porém, enfrentaram momentos difíceis, e por meio da fé venceram todas as batalhas e deram um bom testemunho. E eu e você hoje em Cristo podemos mais do que eles em o nome de Jesus. Você pode todas as coisas, próprio Paulo entendeu isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente usa hoje o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, aonde no céu, na terra, no inferno, vamos dizer assim, anjos, homens e demônios terão que se dobrar, porque ele tem um nome sobre todo nome. E a MCA International Church está neste nome. É no nome do Senhor Jesus que a gente vai, vencendo a cada dia mal, triunfando sempre, como Deus usou o apóstolo São Paulo, triunfando sempre, todos os dias. É vitória que o Senhor nos dá, em cada dia mal. No dia mal, gente, vamos ter uma lição sobre isso, estão perseguições, tentações, provações, tribulações, tudo que não presta está no dia mal. Os cidadãos de Deus ou do céu estão na terra. E na terra, o dia mal, sabe quando começou o dia mal? Quando Adão e Eva acreditou na mentira do diabo. Quando existiu essa mentira, a maior mentira foi dizer que eles não eram iguais a Deus, sendo que Deus, no primeiro capítulo de Gênesis ali, ele diz, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Já era igual. O diabo veio, lança essa mentira e Eva, infelizmente, cai no conto do vigário e a humanidade sofre. A humanidade desligada de Deus, sem presença. Mas glória a Deus, veio o nosso Senhor Jesus e mudou todas as coisas. Trouxe graça e verdade. João capítulo 1, versículo de número 16 e 17, depois você dá uma lida. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. E toda a plenitude que estava nele foi nos dado. Eu tenho a plenitude de Deus em mim hoje, que é o Espírito Santo. Você também tem, e você que ainda não tem, você pode ter. Tenha em o nome de Jesus. Igreja aberta, fundada a fim de restaurar vidas. É o Evangelho que restaura. É a igreja que Deus chamou para esta última hora. Não a MCA International Church. Eu não estou falando da nossa placa denominacional, do CNPJ. Não estou falando. Não. Estou falando a igreja que Deus quer nesta última hora. É a igreja original. Vivendo os sinais e maravilhas. Vivendo com Jesus que está vivo e não o Jesus da religião que está morto. Um Jesus que faz, que muda, que transforma caráter. Em o nome de Jesus, a pessoa pode ser mudada. E acreditamos, é claro, que eu não vou te convencer. Você não pode me convencer de nada. Mas o Espírito Santo, Consolador, é este que convence o homem do pecado. Então, por meio das nossas vidas, por meio deste ministério que Deus nos deu, aonde hoje já estamos aí com as portas abertas,
queremos abençoar a sua vida, inclusive você que é membro, te ajudar no crescimento espiritual, na educação espiritual, para você não ficar sendo ludibriado e enganado pelo diabo, e nem por ninguém que queira se passar sendo Jesus ou sendo Deus aí para poder dizer que é... Vamos vigiar, vamos orar para não entrarmos em tentação.